Nas profundezas do deserto de Nevada, a doutora Amelia Croft desvendava os mistérios da Terra. Anos dedicados, impulsionada por uma sede insaciável pelo desconhecido. O ar, denso de expectativa, crepitou quando seu cinzel atingiu algo sólido. Não era rocha. Isso era diferente. Isso era osso. A excitação percorreu suas veias, uma descoberta como nenhuma outra. Isso não era um fóssil, uma mera impressão do passado. Isso era real. Isso era poder. A notícia da descoberta se espalhou como um rastilho de pólvora. Em questão de horas, o mundo inteiro estava ciente da incrível descoberta no deserto. Cientistas, historiadores e curiosos de todas as partes aguardavam ansiosamente por mais detalhes. Logo, o outrora silencioso deserto fervilhava de atividade. Equipamentos pesados foram trazidos, e especialistas de diversas áreas se reuniram para desvendar os segredos enterrados sob a areia. Guindastes gemiam, luzes brilhavam e o mundo observava enquanto a doutora Croft se preparava para desenterrar seu prêmio. A tensão era palpável, e cada movimento era meticulosamente planejado para garantir que nada fosse danificado. Cada golpe da picareta, cada grão de areia removido, a aproximava de algo ancestral, algo poderoso. A equipe trabalhava incansavelmente, ciente da importância do que poderiam encontrar. Um leve zumbido emanava dos ossos desenterrados. Era como se uma energia antiga estivesse sendo liberada. Algo que ninguém poderia ter previsto. Vibrava pelo ar, pelo solo, pelos próprios ossos da doutora Croft. A sensação era ao mesmo tempo assustadora e fascinante, como se o passado estivesse tentando se comunicar. Era um sussurro de um tempo há muito perdido. Símbolos místicos e ruínas antigas contavam histórias de civilizações esquecidas, e a doutora Croft sabia que estava prestes a desvendar um dos maiores mistérios da humanidade. O pânico começou a tomar conta da plataforma de observação. O zumbido se intensificou, pulsando como um coração. Um medo primal, instintivo e cru dominou os espectadores. A doutora Croft, no entanto, não sentia medo. Ela sentia euforia. Era isso, o momento que ela esperava. O zumbido atingiu um crescendo. Uma onda de energia se propagou, lançando as pessoas ao chão. A doutora Croft, rindo, estendeu a mão para tocar os ossos brilhantes. Um erro. O chão tremeu. Poeira caiu do teto enquanto rachaduras se espalhavam pelo chão da caverna. Os ossos, banhados por uma estranha luz vermelha, começaram a se mover. Eles se contorceram, se retorceram, desafiando as leis rígidas da morte. O pânico se transformou em terror quando os ossos se juntaram. Uma criatura de pesadelos, um gigante de escamas e garras, se ergueu da terra. Rugiu, um som que ecoava a dor de milênios. Seção 5. Emergência. A criatura, com olhos ardendo em fúria ancestral, irrompeu dos confins de sua tumba. Devastou as instalações, esmagando metal e concreto como se fossem papel. Seu rugido, uma sinfonia de destruição, sinalizava o fim de uma era. A doutora Croft, sua alegria transformada em cinza, observava horrorizada enquanto sua criação, seu legado, espalhava o caos pelo mundo. Ela havia despertado um pesadelo. Seção 6. Pânico. A notícia se espalhou como um vírus mais rápido que a própria criatura. Cidades se tornaram cidades fantasmas, suas ruas tomadas por veículos abandonados. O mundo assistia em terror enquanto a criatura, imparável, invencível, abria um caminho de destruição pelo globo. Governos se mobilizavam seus arsenais inúteis contra esse terror ancestral. A humanidade, antes senhora de seu domínio, foi reduzida à presa. Seção 7. Remorso. A doutora Croft, assombrada pelas consequências de seus atos, se isolou do mundo.
O peso de sua arrogância, a consciência de ter libertado esse horror sobre a humanidade, esmagava seu espírito. Sua sede por conhecimento havia condenado a todos. O mundo exterior ruía, mas seu tormento era interno. Os gritos dos moribundos, o choro dos perdidos, ecoavam em seus ouvidos, uma lembrança constante de seu pecado. Seção 8. Medidas desesperadas. A humanidade, à beira do abismo, resistiu. Bolsas de resistência, movidas pelo desespero e pela coragem, surgiram em todo o globo. Eles sabiam que não poderiam derrotar a criatura com armas convencionais. Eles precisavam de algo diferente. Algo ancestral. Textos antigos foram desenterrados, histórias esquecidas decifradas. A chave para deter a criatura estava no passado, nos ecos de lendas sussurradas ao redor de fogueiras. Seção 9. Um vislumbre de esperança. Nas profundezas de um templo esquecido, semi-enterrado nas areias do tempo, eles encontraram uma arma, forjada nos fogos de um conflito esquecido, projetada para combater seres de imenso poder. Era uma aposta arriscada, um último recurso desesperado, mas era tudo o que lhes restava. A esperança, frágil e bruxuleante como uma vela ao vento, reacendeu-se nos corações da humanidade. Esta arma, esta relíquia de uma era esquecida, representava sua última chance. Seção 10. O preço da curiosidade. Em tempos antigos, a curiosidade sempre foi uma força motriz para a humanidade, levando-a a explorar o desconhecido e a desafiar os limites do possível. A batalha foi longa, uma luta desesperada pela sobrevivência. Soldados, exaustos e feridos, enfrentavam inimigos implacáveis em um cenário devastado pela guerra. A criatura, ferida, mas não destruída, lutava com a fúria de um animal encurralado. Seus rugidos ecoavam pelas ruínas, um som que gelava a espinha de todos que o ouviam. Cidades ruíram, paisagens foram remodeladas e o próprio ar crepitava de energia. O mundo que conheciam estava se desintegrando diante de seus olhos. No final, eles conseguiram subjugar a criatura, forçando-a de volta ao abismo de onde veio. Mas a vitória não veio sem sacrifícios. A vitória, conquistada a duras penas e em meio a um banho de sangue, era deles. Os guerreiros, exaustos e cobertos de cicatrizes, celebravam com lágrimas nos olhos, mas a um preço terrível. O campo de batalha estava coberto de corpos, um lembrete sombrio do custo da curiosidade desenfreada. O mundo estava em ruínas, um testemunho da insaciável sede por conhecimento, um lembrete brutal do preço da curiosidade. As chamas ainda ardiam, e a fumaça subia ao céu, obscurecendo o sol e deixando um rastro de desolação. Seção 11. As cicatrizes permanecem. O mundo lentamente começou a se reconstruir, juntando os pedaços de uma realidade destroçada. Cada tijolo colocado, cada parede erguida, era um testemunho da resiliência humana. Mas mesmo com o progresso, a sombra do passado ainda pairava. As cicatrizes da fúria da criatura, no entanto, eram profundas. Elas marcavam não apenas a terra, mas também as almas daqueles que sobreviveram. Cada fissura no solo era um lembrete das batalhas travadas. O medo pairava no ar, um companheiro constante. As noites eram longas e silenciosas, interrompidas apenas pelos sussurros do vento e os ecos de memórias dolorosas. A incerteza do futuro era um peso que todos carregavam. A criatura, adormecida mais uma vez sob a terra, servia como um lembrete arrepiante. Sua presença invisível era sentida em cada canto, em cada sombra. Era um símbolo do perigo que poderia despertar a qualquer momento. A era da inocência havia terminado. As risadas das crianças foram substituídas por silêncios pesados e olhares vigilantes. Os brinquedos quebrados eram vestígios de um tempo mais simples e despreocupado. A humanidade havia espiado o abismo, e o abismo havia retribuído o olhar.
Naquele momento de confronto, algo mudou para sempre. A percepção da fragilidade e da força coexistindo dentro de cada um. E em suas profundezas, viu um reflexo, não de monstros, mas de si mesma. Um reflexo que revelava as verdadeiras faces do medo, da coragem e da esperança. A jornada de reconstrução era tanto interna quanto externa. Um caminho de autodescoberta e redenção.